Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de agosto de 2021, domingão, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, o teu lar, os teus queridos, e esteja sendo, um domingo maravilhoso, especial em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, Bispo Antônio. Deus abençoe o Senhor. Também sua casa, sua família, Suzy, Priscila, todos os seus queridos, seu Mauro, Dona Elizabeth, filhos e também netos. O Senhor esteja sobre a vida do Felipe Eduardo, que estamos orando por ele todos os dias. O Senhor esteja sobre os seus projetos, tudo aquilo que o Senhor tem por derramar. Também sobre a vida da Suzy, Sérgio, Sidney e seus irmãos. A graça, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor se manifestando sobre cada um. Também a vida da Eva, do Carlos. Deus abençoe Eva, Carlos e também filhas, genros, netinho. Deus abençoe também a pastora Mara, seu Ulisses e também Ulisses, Milena, Douglas, Nora, netinhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Senhor esteja também sobre a vida do João, Roseli, Ângela e também Dona Polônia, todos ali. O Senhor esteja sobre cada lar, cada família, filhos, netos. O Senhor esteja sobre cada um em nome de Jesus. Também sobre a vida do Fábio, a Márcia. Deus abençoe, Márcia. Beijo para você, Fábio, também. Estamos sempre orando pela sua casa, família, seus queridos, Dona Ifigênia, seu Augusto, e também filhos, netos, Luiz Henrique, Gustavo, Letícia, todos diante da presença, o poder, o mover do Senhor. Amanda também, um beijo para você, Amanda. Um beijo para toda a sua casa, família. Fábio, Luquinha, Julinha, Rosângela e Manteiga e Bruna e também Márcia, Fabiana, Renata, Vinícius, o pai do Fábio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas do Senhor. O Senhor te abençoe também, Rosa Araújo, o Senhor também abençoe a você, em nome de Jesus, a toda a sua casa, sua família, sempre estou orando por ela. Rogério, Deus abençoe você também, Rogério, sua esposa, familiares, queridos, seu trabalho, tudo, que o Senhor esteja cada vez mais te prosperando, em nome de Jesus. A palavra do Senhor estamos lendo todos os dias um pequeno trecho. Teologicamente falando, a gente chama de uma palavra, uma porção, carreirinha, ou então literal, ou então sistemática, Estamos lendo assim pausadamente cada capítulo, cada módulo, e acabamos de passar até sexta-feira sobre o tema escatologia. Falamos muito a respeito e estamos sempre falando, e hoje mesmo vou lembrar sobre as palavras proféticas, escatológicas, principalmente sobre a igreja. Então faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, se você quiser, fale para as pessoas como nós pensamos, o que achamos a respeito de tudo, se somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, ou, no português correto, pré-milenaristas, que esse é o português correto, mas no cotidiano a gente chama pré-milenista. O que significa tudo isso? O que nós cremos, se cremos na volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, em qual momento o arrebatamento se dará, o anticristo e o princípio das dores, depois a tribulação, e depois a grande tribulação, e depois o milênio, e tudo isso, que os julgamentos, Eu falei para você que tem 3 pelo menos julgamentos. Será que vamos participar dos 3 julgamentos, A Bíblia fala do tribunal de Cristo, a Bíblia fala do grande julgamento, e a Bíblia fala em Apocalipse 20 do trono branco. Qual a diferença entre eles? E o que significa tudo isso, Então, o que significam todos os acontecimentos escatológicos, e aonde nós ficamos em meio a todo esse mover, esses últimos acontecimentos sobre o planeta Terra, sobre a humanidade. Então, você pode estar estudando. Olha, presta atenção, tem gente que escreve livro a respeito, tem gente que faz
congressa a respeito. E aí você tem na tua liberdade, conforme aquilo que você quiser, conforme aquilo que você pensar, né? Todo dia tem uma porção e a gente vai conversando a respeito. E se tiver alguma dúvida, não faça por menos. É só perguntar que eu vou te responder, ou respondo aqui como, né, ao vivo, ou então te respondo pela plataforma que você me perguntar, eu te respondo, não tem problema algum, né? E é uma grande bênção nós pensarmos sobre as coisas do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem todo dom perfeito e toda boa dádiva. E nós, como povo de Deus, temos que olhar para o alto, né? Oi, Jadson, tudo bem? Deus abençoe você, Ana Paula, as crianças, que eu chamo de crianças carinhosamente, porque não são mais crianças, mas que Deus abençoe você aí em Campo Limpo Paulista, terra maravilhosa, muito bonita. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos falar mais um pouquinho, estamos falando sobre Mateus 26. Voltamos à história, né, de Jesus, aos acontecimentos que norteiam todo o seu sacrifício, toda a crucificação e o que significa isso para nós. E nós estamos lendo Mateus capítulo 26, versículo 1, que diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Desculpe. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, só um pouquinho, só para a gente lembrar, eu falei hoje pela manhã, e o livro de João, capítulo 11, fala de maneira mais detalhada esse momento. Por quê? Em face aquilo que havia acontecido, e o que havia acontecido de maneira cronológica. Jesus havia acabado de ressuscitar a Lázaro, né? Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Então ele havia acabado de ressuscitar em Betânia. Betânia fica a mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus estava muito próximo de Jerusalém. Você lembra, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, que Jesus está indo para a última Páscoa no seu ministério. O seu ministério, ele participou de 3 Páscoas. Essa é a terceira e derradeira Páscoa, a última Páscoa, antes da sua crucificação. Então ele já sabia que estava entrando em Jerusalém para não mais sair, desculpe o termo, não mais sair vivo, né? Ele saiu ressuscitado, mais do que vivo, né? Mas ele sabia que ele seria morto em Jerusalém, tanto é que ele fala para os seus discípulos e fala, inclusive, para própria Marta, Maria e uma série de coisas. Então, os religiosos querem matá-lo, mas como fazer? Eles falam: não poderemos fazer aqui durante a festa. Por que durante a festa não? Exatamente porque durante a festa, eu falei para você hoje pela manhã, quintuplicava, né, a população da região por causa da festa da Páscoa. Todos os governadores, todos os reis circunvizinhos, principalmente da região de Israel, iam para aquele lugar, né, afluíam para aquele lugar, como também o próprio procurador Pilatos também estava ali. Eles transferiam os seus governos para aquele lugar durante todas as festividades. Por quê? Porque era um momento nevrálgico. Não era apenas um momento de festa, era para o povo judeu. Mas para alguns seria um momento, vamos dizer assim, mais propício para se proclamar um motim, uma revolução, uma intifada, né? Todas situações que Pilatos não poderia permitir, né? Eu já falei para você a diferença entre procurador e cônsul, né? Pilatos não era um cônsul, mas era um procurador. Por que procurador? Porque ele era enviado por César, ao contrário do outro que era enviado pelo Senado de Roma, né? Então, esse procurador tinha uma, vamos chamar assim, ele tinha uma incumbência de polícia, de segurança, para não deixar acontecer. Então Pilatos estava lá, todos estavam lá. Então naquele momento, os religiosos estão falando, não tem como fazer isso. E aí,
Jesus se afasta de Jerusalém por algum momento, vai até Betânia, onde Simão, Simão, eu ia falar de outro Simão, Simão o leproso, né, o recebe em casa, o convida, né, de maneira solene para que Jesus vá cear com Simão e possivelmente a sua família. Falo possivelmente porque não se sabe direito quem é Simão leproso e qual o grau de parentesco que tinha com Marta, Maria e Lázaro. Mas Marta, Maria e Lázaro estavam naquele jantar também. E ali, né, acontece isso que a gente vai ler, ou já leu, em Mateus capítulo 26, versículo 1, vou ler de novo, que diz assim, versículo 3. Então, versículo 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E a mesma coisa, o mesmo ambiente tem, né, no evangelho paralelo, o evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14, versículo 1 a 9. Depois eu leio de novo, mas só para sabermos. E enquanto isso, João capítulo 12, do versículo 1 a 8, diz também a respeito disso, no versículo 2 do capítulo 12 de João, diz assim, logo depois da ressurreição de Lázaro, segundo o que escreveu João. Deram-lhe para ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra, aqui fala a medida, né, uma libra de bálsamo. Uma libra significa mais ou menos 2 litros e 200, né? 2 litros e 200 de substância, de líquido, né? Libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. A Bíblia fala em Mateus e Marcos que era num vaso de alabastro. O que é um vaso de alabastro? Vaso de alabastro, né? Vamos chamar, é uma pedra translúcida, né? Meia branca, meia chamuscada assim entre branco e amarelo, meio bege, né? Ela tem, geralmente essas pedras têm a forma de uma pera e se colocava substâncias lá dentro. Geralmente era só perfume, essência muito cara, porque a pedra em si já é cara, né? Alabastro é, na verdade, uma região do Egito, principalmente na Antiguidade, que tinha como característica da região exatamente esculpir e preparar essas pedras, né? E se usava muito para ser lâmpada, por exemplo, enfeitar palácios e tudo. A pedra em si já era cara. O nardo puro, então, nem se fala, porque o nardo era uma essência que se conseguia a sua extração de vegetais, de plantações, enfim, lá dos Andes, da parte da Europa, daquela região, da Europa Oriental. Então era um lugar, é uma coisa muito cara, muito, muito preciosa. E a Bíblia fala que, e em João aqui está dizendo, que Maria quebra o vaso, né? E diz assim, tomando um libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Tanto é um perfume caro, uma essência
cara, né, que dava um ano de trabalho sem tirar nem o valor daquele ano de 300 dias, né? Ou seja, seria um ano de uma poupança completa para ter aquele perfume naquela quantidade. E diz assim, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, eu quero abrir agora um parêntese sobre... depois a gente volta a esse momento, mas o que significa Maria em todo esse contexto. Eu falei para você pela manhã, e vou ler agora, que Maria, ela aparece 3 vezes na palavra do Senhor. Só para a gente lembrar, tem Maria de Betânia, tem Maria de Magdala ou Maria Madalena, né? E tem a Maria, mãe de Jesus. Você tem pelo menos 3 Marias destacadas na palavra de Deus nos evangelhos, tá? A Maria de Betânia aparece 3 vezes. E nas 3 vezes que ela aparece na palavra de Deus, ela aparece aos pés de Jesus. E é o que eu vou falar agora. Lembre que eu vou voltar a repetir daquilo que a gente deu risada ontem. Não é a mulher pecadora de Lucas 7. A mulher pecadora de Lucas 7 é uma outra história, uma outra mulher, num outro contexto, num outro momento do ministério de Jesus. Maria de Betânia é a irmã de Marta, é a irmã de Lázaro, que que derrama e quebra o seu vaso de alabastro, né? Quebra sobre a cabeça de Jesus, né? E ela é quem é pontuada, destacada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João, não de Lucas. Lucas não. Lucas tem a mulher pecadora de Lucas 7. Em outra história, em outra circunstância. Ah, mas o dono da casa não era Simão? Sim, mas ali era Simão o fariseu. Aqui nós estamos falando de Simão o leproso. É uma outra pessoa. Tá certo? Só para a gente entender, para não ter confusão. Tem muita gente pregando por aí e fazendo confusão com essas 2 histórias e a gente brinca até e dá risada por causa disso. Então, aquilo que eu falei, né? O pastor, quando pregou, ele pegou essa revelação, creio eu, essa história de alguém, e ele só reverberou. Mas ele, ao reverberar, ele fala assim, agora eu sei porque Lázaro morreu. Lázaro morreu de desgosto. Né? Aí alguém pergunta, mas por que morreu de desgosto? Morreu de desgosto porque ficou sabendo que a sua irmã tinha 2 vidas. De um lado ela era irmãzinha, bonitinha, que servia a Jesus, do outro ela era prostituta, era pecadora. Então não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá amarrado isso, mas eu tô brincando com você, porque tem gente que prega dessa maneira. Então, só pra gente saber, é essa Maria que eu vou falar agora. Quem era Maria? Maria é aquela que as 3 vezes que aparece na palavra de Deus, aparece prostrada, aparece aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ou a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lembre dessa frase, hein? Eu vou até marcar aqui no meu computador para não esquecer. E esta não lhe será tirada. Por que não será tirada? Já te respondo. Agora João capítulo 11, versículo 17 diz assim,
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Estou cortando o pedaço de toda a história, mas toda a história você tem em João capítulo 11. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. Então, só para que a gente pense a respeito desses 3 momentos. O último momento eu vou deixar para depois, mas os primeiros 2 momentos. O primeiro momento: Marta convida Jesus para ir pousar em sua casa. Marta é irmã de Lázaro e de Maria. O convida porque sabe que Jesus está passando por aquele lugar. Jesus aceita. Jesus aceita de bom grado e entra na casa de Marta. E claro que Marta, ela fica apreensiva, um tanto quanto ansiosa, um tanto quanto, acelerada, e começa a fazer as coisas, as atividades. Poxa, Jesus está aqui, vamos preparar todo um jantar, uma ceia, acomodações, banho, vamos preparar tudo para ele. E aí ela começa. Maria não. Maria se propõe a tão somente sentar-se aos pés de Jesus e ouvir Jesus, ouvir as suas histórias, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, ouvir a melodia da sua voz, das suas palavras em sua boca, enquanto Marta está agitada. Marta, agitada, chega para Jesus, dá uma meia bronca em Jesus, fala: você não vai falar para ela me ajudar também? Ah, Marta, 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 você está preocupada com tantas coisas e não precisa, né? Maria escolheu a principal e a simples melhor coisa, que é o quê? Me ouvir. Não existe melhor coisa que essa, e isso não lhe será tirado. A gente leu. Na segunda vez, já com Lázaro morto, Lázaro passou por uma enfermidade que o levou à morte, ele já está no 4º dia sepultado, e aí Jesus está se aproximando da casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Quando Jesus é avistado, Marta, com certeza, a mais acelerada, a mais disposta, vamos dizer assim, a mais sangue nos olhos, como se fala aqui na Zona Leste de São Paulo, então, claro que ela foi atrás e já conversou, já interpelou Jesus. Ah, se o Senhor estivesse aqui. E aí Jesus conversa com ela e fala: olha, eu sou,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta ainda fala, ela tem um conhecimento. Ela sabe de escatologia. Ela fala, eu sei que todos nós ressurgiremos um dia, no dia da ressurreição. Ela sabe. Ela faz toda a lição de casa direitinho. Mas aí ela se afasta de Jesus e vai chamar Maria, porque a Bíblia diz de uma maneira muito delicada, o mestre a espera. Em outras traduções diz, o mestre a chama, e ela vai até Jesus. E aí ela se prostra aos pés de Jesus. Mais uma vez, Maria se prostra aos pés de Jesus. Então, o que significa até aqui? Eu falei para você que a gente pode falar de várias maneiras, mas como a gente está falando sobre e pensando sobre, vindo de uma lição de escatologia de meses, conversando a respeito, terminamos sexta-feira, pegando resquício ainda, resvalando nesse tema, Maria representa uma igreja. A igreja que está, em primeiro lugar, que opta por estar aos pés de Jesus. Não é aquela outra igreja que está preocupada com as atividades, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que buscar, eu tenho que alcançar, eu tenho tal alvo, eu tenho tal desafio, eu tenho isso e aquilo. Todas essas coisas são importantes, desde que eu não transforme a prática, o exercício, o processo de servir ao Senhor como sendo o principal, mais do que o próprio Senhor. Eu fico mais preocupado com a bênção do que com o abençoador. Eu fico mais com sangue nos olhos por fazer e realizar do que pura e simplesmente aprender, desenvolver a minha relação com Jesus. E aí, Marta e Maria representam exatamente esse paradoxo. Por quê? Porque Maria, ao invés de estar fazendo alguma coisa, ela fica ali, ouvindo, prostrada, na plenitude da presença do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, e Jesus testifica disso, e confirma e concorda com ela. E fala que isso que ela deseja não lhe será tirado. Por quê? Porque é o conhecimento pessoal, é a palavra revelada, é a experiência pessoal e particular com o Senhor. E Maria busca isso incessantemente, acima de todas as coisas que tem ao seu redor. Ela busca a melhor coisa, a coisa que eu poderia chamar da mais simples. E ela busca de uma maneira completamente desprendida, despojada, derramada, humilhada diante do Senhor. E isso faz total diferença, porque a palavra do Senhor é uma palavra profética. Agora, uma palavra realmente escatológica. E isso não lhe será tirado. Mas num segundo momento, acontece aquilo que acontece nas nossas famílias. Ainda que nós não queiramos, ainda que não desejemos, ainda que nós façamos, tentamos fazer tudo o que é possível, às vezes passamos por apertos, situações até de tristeza, de angústia, de enfermidade. Quem de nós, passando por essa pandemia nesses dias, nesses 1 ano e meio, creio eu, estamos passando, amigos, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, pessoas queridas, familiares, pessoas próximas, que nós não perdemos. E eu entendo essa palavra, contextualizando, como exatamente Maria nesse momento, que sendo Lázaro sepultado, ou seja, não havia mais qualquer coisa a fazer, ela se prostra aos pés de Jesus. Alguém já disse que o lugar mais alto para se estar diante de toda a criação, diante de todo o universo, o lugar mais alto, o lugar mais poderoso para se estar é exatamente aos pés de Jesus. É exatamente
prostrados diante daquele que era, é e que há de vir, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Maria se derrama diante de Jesus. Por quê? Ela precisava de consolo, ela precisava de conforto, ela precisava do ombro amigo do Senhor Jesus, de alguém que teria todo o poder e toda a plenitude e toda a profundidade para consolar e confortar. Porque é exatamente o que o nosso povo vive. É exatamente o que cada um de nós, nas nossas famílias, diante daqueles que nós conhecemos, vivemos. E nós precisamos de consolo. E nós precisamos de conforto. Mas, identificados, alicerçados, enraizados na palavra do Senhor, que já estamos buscando, como Maria, na primeira vez, que estava ali buscando do conhecimento de Jesus Cristo, nesse momento, ela encontrou guarida, ela encontrou conforto, ela encontrou paz, ela encontrou consolo, ela encontrou fortaleza, ela encontrou alguém que pudesse suprir essa tristeza e essa angústia era, é e sempre será Jesus Cristo. Então Maria se prostra em segundo lugar exatamente para buscar esse momento de conforto. E Jesus, a Bíblia fala aqui, Senhor, se estiveras, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque é o questionamento que nós fazemos sempre. Eu já falei hoje de manhã, É o questionamento que nós fazemos. Puxa vida, será que Deus me ouviu? O que aconteceu? Será que eu provoquei, eu fiz algo para poder viver essa situação, essa circunstância, essa angústia, essa aflição? Então, tanto Marta como Maria se indagam exatamente até mesmo com as mesmas perguntas, porque as pessoas estavam falando. Os familiares estavam também precisando de consolo e de conforto, mas somente uma. Jesus aguarda e chama e convoca. Quem era? Maria. Marta foi até Jesus, mas Maria não. Maria foi convocada pelo Senhor Jesus. Maria foi convidada, foi aguardada pelo Senhor Jesus à beira do caminho. Por quê? Porque tinha um conhecimento do Senhor. Porque tinha uma relação íntima com o Senhor. Porque sabia quem era o Senhor. Não é apenas crer que Jesus é grande, mas é crer que Jesus pode fazer. Essa é a diferença. E Maria se derrama diante do Senhor. E a palavra aqui mostra de que, mais uma vez, o Senhor a consola, a conforta e diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus não sabia o que faria? Sabia. Mas isso não significa que a dor de Maria não estivesse doendo em Jesus. Então eu trago essa palavra sobre a tua vida. Nós temos em Jesus não apenas o poder da saúde, não apenas o poder do milagre e dos sinais, porque tudo isso nós temos, mas nós temos em Jesus alguém que chora conosco, alguém que clama, que se entristece comigo e com você, diante do Pai. É por isso que a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado, Ele é o advogado perfeito, Ele é o advogado eterno. Porque Ele é o sumo sacerdote. Porque só pode sentir aquilo que realmente no nosso cotidiano nós sentimos alguém que passou por tudo isso. Alguém que sofreu e aprendeu a obediência pelo seu sofrimento, como diz Hebreus. E é por isso que ele é chamado sumo sacerdote. Ou, o maior, pleno, perfeito sumo sacerdote. Porque ele sofre conosco. Porque ele se derrama juntamente conosco para nos levantarmos com ele. Ancorados, apoiados nele, em nome de Jesus. Depois a palavra fala, e eu quero já terminar, em Marcos capítulo 14, versículo 1, diz assim,
versículo 2, não, já li, versículo 3. Eu vou ler Marcos capítulo 14, versículo 3. Não, versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Por quê? Porque é aquilo que eu escrevi pela manhã, né? O homem pode passar, mas a obra que ele fez para Deus não passa. Porque uma obra que ele faz para Deus, ela se torna, né, inesquecível. Ela se torna eterna. Tem a história, eu não lembro agora do missionário. Esqueci o nome do missionário. Mas enfim, tem a história do missionário que ele trabalhou muito tempo lá na África, né? E ele trabalhou como missionário muito tempo, ficou por lá, morou lá, viveu lá. E depois de muito tempo esse missionário inglês morreu. E aí a igreja na Inglaterra mandou buscar o corpo do missionário. Mas quando mandou buscar o corpo desse missionário, eles ficaram meio apreensivos. Por quê? Porque a tribo lá onde ele habitava, onde ele pregava o evangelho, não queria libertar ou liberar o corpo para que pudesse ser velado e sepultado na Inglaterra, né? Então a tribo falou o seguinte: olha, então vocês levem o missionário, mas o coração dele fica aqui, que a gente vai enterrar ele aqui. Então enterraram o coração do missionário lá naquela região. E o corpo levaram para a Inglaterra. Lá naquela região onde enterraram, depois fizeram uma capela, depois fizeram uma grande igreja, e ali aquela igreja existe até os dias de hoje. Está ali escrito numa placa: para a glória do Senhor e em memória do missionário tal. E o corpo onde foi enterrado o missionário, sepultado o missionário, lá na Inglaterra, também foi feita uma igreja, foi feito um grande templo, e ali está escrito o seguinte: para a glória do Senhor e memória do fulano, do missionário fulano de tal. Então, é exatamente isso que está escrito aqui. Também seja também contado o que ela fez para a memória sua. Ou seja, é um reflexo de uma obra feita para o Senhor. O reflexo de uma obra feita para o Senhor, ela tem desdobramentos permanentes. E ela será trazida à memória para todo sempre, para toda a eternidade, porque é para o Senhor. Porque pertence ao Senhor e o Senhor é eterno. Então é exatamente isso que Maria faz. Maria, ela se derrama em adoração e em gratidão. Agora em Marcos capítulo 14, né? Mas também tem lá em João capítulo 12. Por quê? Porque Maria está agora em gratidão, servindo ao Senhor com esse vaso de alabastro que ela não simplesmente joga. O vaso era caro, mas ela quebra o vaso. Ela derrama 1 libra de nardo puro, ou seja, mais ou menos 2 litros e pouco de essência, derramando sobre Jesus, né? E isso significa o quê? Significa que não só Jesus, mas todo o ambiente ficou perfumado. E veja só que incrível. Maria derrama aquele perfume. Quando a gente lembrar um pouquinho mais da história, poucos dias depois, o que acontece? Ao 3º dia, as mulheres vão cuidar do sepultamento de Jesus. Vão cuidar do corpo de Jesus, porque não havia dado tempo. Jesus havia morrido às 3 horas, e às 6 horas
mudava o dia de sexta para sábado e ninguém poderia fazer mais nada. Então aquelas mulheres fizeram tudo meio às pressas para sepultar Jesus antes que começasse o sábado, não é assim? Não foi, Jesus não foi sepultado na sexta-feira da paixão? Então, quando chegou no domingo pela manhã, elas voltaram na sepultura agora para cuidar do corpo, só que o corpo não estava mais lá. Enquanto isso, não. Maria já havia cuidado do corpo de Jesus antes que Jesus morresse. E é por isso que Jesus fala, ela está fazendo aquilo que deveriam fazer por mim. Em outras palavras, é o que Jesus está falando. Ou seja, fazer aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor agora, hoje, nesse momento. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aquelas mulheres correram, estavam com toda boa intenção, estavam com todos os apetrechos, mas quando chegaram lá, o anjo perguntou para elas, mulheres, a quem procurais? Aquele que vive? Aquele que ressurgiu? Ele não está entre os mortos. Então, Maria simboliza essa igreja. Simboliza essa igreja que se derrama aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Não fica em atividades. O exercício, a atividade em si, é apenas e tão somente um resultado da relação com Jesus. Em primeiro lugar, vem a relação com Jesus. Tanto de maneira pessoal como de maneira coletiva. Em segundo lugar, no momento crítico, no momento de angústia, no momento de questionamentos, no momento de aflição, nós seremos convocados pelo Senhor para estarmos na sua presença, estarmos sendo consolados, confortados e amparados, fortalecidos, preservados diante daquilo que está acontecendo na nossa circunvizinhança. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Por quê? Porque nós preservamos a nossa relação pessoal, profunda, particular, amadurecida com Ele. E em terceiro lugar, agora vem o ato profético. Quem é Maria? Maria é exatamente essa igreja, que muitas vezes também chora. Chora os seus queridos, conforta, os outros irmãos, porque também perderam seus queridos, mas a igreja que tem uma certeza, que Jesus voltará, e que aquele Lázaro, aquele querido nosso, será ressurreto, e nós seremos a alegria do Senhor agora de maneira física, A alegria do Senhor, porque estaremos também em festa, em celebração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas agora a alegria também estará mais uma vez incorporada pela nossa maneira de ser, de viver, e fará parte integrante do nosso caráter espiritual. Então, é por isso que eu digo que quando nós pegamos a palavra de Deus e pensamos nela de uma maneira tão maravilhosa e tão simples ao mesmo tempo, não precisa de nada, porque a palavra do Senhor é simples. Deus é simples. O nosso Senhor é simples. Mas entendemos de que o Senhor é aquele que nos conforta, nos consola, nos fundamenta, nos reequilibra, nos alimenta. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Maria fez o que pôde e nós fomos convocados para fazermos aquilo que podemos. Porque Maria fez o seu melhor. Ela quebra o vaso de alabastro. Ela entregou do seu melhor. Ela não apenas derramou toda a essência, todo aquele nardo puro, mas ela quebra o próprio vaso, ou seja, ela se entrega. Ela faz de maneira a entregar de si, ela faz da sua vida a sua melhor oferta, como um dia o Senhor Jesus faria.
ela fez da sua vida a sua melhor oferta. Ela se derrama diante do Senhor. E em quarto lugar, ela, diante das críticas, diante da indignação, diante da murmuração dos outros, inclusive dos discípulos de Jesus, diante da molestação, porque a Bíblia fala que os discípulos a molestaram, ela se posicionou. E nós, como servos de Deus, precisamos nos posicionar sempre, a despeito daquilo que está ao nosso redor. E também, ela agradou Jesus se entregando e se despindo diante dele. E agora não é o despir-se fisicamente de roupa, mas a Bíblia fala que ela abriu seus cabelos. E uma mulher que abria os seus cabelos, soltava os seus cabelos, naquela região, naquela cultura, significava que estava se tornando, ou significava nudez, né? Na cultura. Então ela solta os seus cabelos, enxuga os pés, ou seja, aquilo que entre aspas seria sua honra, ela abre mão. Desculpe o termo, ela se faz indigna, para que o digno do Deus vivo se manifeste. E ela enxuga com as suas lágrimas e com a sua essência, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela faz exatamente no tempo certo. Qual é o tempo certo? É agora. Ela se derramou naquele momento, naquela oportunidade. Ela não perdeu tempo. E mais tarde, aquelas que estariam indo lá para fazer o que deveriam fazer, não dava mais tempo, porque Jesus já havia ressurreto. Mas com certeza, Jesus ressuscitou e o perfuminho ainda da essência de Maria deveria estar ainda no ar, no ambiente, porque aquilo que ela havia feito ficou gravado para sempre. E tudo que você fizer e derramar em adoração e louvor diante do Senhor, pode ter certeza, pode ter convicção, em 100% das vezes será lembrado pelo Senhor por toda a nossa história de vida. E isso precisa ficar marcado na tua vida, no teu louvor, na tua adoração e na tua relação com Jesus. Nada passará desapercebido, principalmente aquilo que você fizer para a honra e glória daquele que era, é e sempre será o teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? Tua casa, tua família, os teus queridos, as nossas famílias, os nossos lares, e também como Maria fez, Maria de Betânia, de nos derramarmos diante do Senhor em louvor e adoração, porque esse é o verdadeiro louvor, essa é a verdadeira adoração, aquela que fica, aquela que ecoa pelas regiões espirituais e nunca mais é apagada. Por quê? Porque é algo feito para o Senhor. É algo exclusivamente feito para honra e glória do nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós nos derramamos diante do teu altar, para que o Senhor possa dar continuidade, ó Deus, a nos ministrar, a falar ao nosso coração, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que temos, a nossa vida, os nossos queridos, os nossos familiares, e ao mesmo tempo nos consolar, nos confortar diante de tantas coisas, sabedores de que o Senhor está guardando o nosso tesouro. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós sabemos que existe uma coroa, nós sabemos que existe um estado, um momento eterno, que está muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. E é por isso, ó Deus, que nós permanecemos quebrando o vaso de alabastro que é a nossa própria vida, derramando da essência das nossas próprias vidas diante do teu altar, diante dos teus pés. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e principalmente a nossa gratidão. Primeiro lugar, por quem o Senhor é. Em primeiríssimo lugar, pelo Deus que o Senhor é. Pura e simplesmente pelo Deus que o Senhor é.
E em segundo lugar, por aquilo que o Senhor já realizou, por aquilo que o Senhor já fez sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas principalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa história de vida. E o Senhor nos marcou em amor e nós estamos marcados para sempre. Por isso a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, em tempos tão difíceis, tão assim, depreciativos, de desprezo, o cidadão, o povo brasileiro sofre. Por isso derrama-te, visitando, curando, quebrando as maldições, trazendo da tua salvação o teu senhorio. Ó Deus, e nós te louvaremos sempre. Vem sobre as nossas vidas, os nossos lares, cada um de nós que estamos aqui, tios, avós, primos, sobrinhos, netos, filhos, marido, esposa, pais. Senhor, derrama-te sobre genros, noras, tua graça, tua glória. Ó Deus, cada lar, cada família, derrama-te com a tua cura. Visita-nos, ó Deus, no coração, nas artérias, nas veias, nos órgãos, olhos, ouvidos, tireoide, células, sangue. Recebam a vida, recebam o poder, o mover de ressurreição do Senhor Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que seja uma semana maravilhosa, que seja um tempo muito especial, inesquecível, finalzinho de domingo, uma segunda-feira, uma semana muito especial, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa, plena do Senhor Jesus, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, fique na paz do Senhor, bom finalzinho aí de tarde, de domingo. O Senhor te deu uma semana maravilhosa e amanhã às 10 horas da manhã estarei aqui de volta. Deus abençoe, um beijo para você, te aguardo amanhã, 10 horas da manhã. Fique na paz, tchau, tchau. Bom domingo, hein?